CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, história trazida pelo espírito Bezerra de Menezes através da mediunidade da Dona Ivone. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo: Meu reino não é deste mundo. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha, e eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Jesus, nos reunimos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Embala-nos, Senhor, no teu amor, envolvendo a nossa casa, as nossas almas, os espíritos enviados pelo Senhor que se fazem presentes, para que em nome deles, em nome do altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos dirigem, com a Dona Ivone, o Dr. Bezerra, os seus guias espirituais, o Charles, Leon Denis, em nome do amor, Senhor, do amor que vibra neste ambiente, nesta casa de amor, em nome do nosso amor, minha querida, em nome do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo,
é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós reiniciamos o livro semana passada e começamos pela advertência, e o Dr. Bezerra, que assina a advertência, dirigida a todos os médiuns, a nós médiuns, e dizendo que as forças mediúnicas são tão naturais à espécie humana como qualquer um dos outros 5 sentidos. Nós vimos bem isso semana passada. Aí iniciou a primeira parte do livro, Leonel e os judeus. E a Dona Ivone vem nos dizendo quem é o espírito Leonel. Ela vem nos dizendo aqui que vocês querem que eu releia o que a gente estudou semana passada? Vamos iniciar do capítulo 2, não é? Porque aqui no capítulo 1, ela começa com uma leitura aqui, nos serviços do Consolador, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no número 1. O espírito mau espera que outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir seus interesses ou nas suas mais caras afeições. E no número 1, nós estudamos semana passada que ela vem falando da mediunidade, desse dom natural. E que a mediunidade deve ser cultivada, estou pegando alguns aspectos importantes da aula passada, em princípios honestos e rigorosos, a fim de que não venha a se tornar motivo de desordem na boa harmonia íntima ou social do seu portador. Mas na frente, ela fala da intuição, né, que isso é concedido por Deus, pelo Criador, para que a gente possa crescer com a mediunidade. Então, no capítulo 1, ela fala da mediunidade, que a gente deve estudá-la, cultivá-la, educá-la em princípios sérios. Eu estou lendo aqui o penúltimo parágrafo do item 1. A fim de se eximir a perigos fatais, porque a mediunidade pode também trazer sérios perigos. Aí no item 2, que a gente começou, eu vou reiniciar, e ela vai falar do Leonel, esse personagem que vamos estudar a sua história e a da sua família. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vargem, fica aqui perto do Recreio dos Bandeirantes, Vargem pequena, onde nos encontramos, está muito quente. Apesar do ar-condicionado, está muito calor. E a gente precisa beber água, né? Então ela começa aqui, ó. Pelo terceiro decênio, um decênio são 10 anos. Terceiro decênio, 30 anos, né? Do século XX. Século XX, então 1930, por aí, não é exato? Em torno do terceiro decênio que ela diz. Pelo terceiro deste século XX, decênio deste século XX, eu atendia ao honroso mistério de conselheiro e médico espiritual em certo posto de assistência aos necessitados para receituário e beneficências físicas, morais e espirituais, anexo
a um grêmio de aprendizes espíritas dedicadíssimos aos deveres abraçados perante o Evangelho, os quais se devotavam aos serviços de socorro ao próximo, inspirados num sentimento de fraternidade verdadeiramente encantador e cuja singeleza de caráter, atingindo as raias da humildade cristã, para eles atraía as simpatias do além, esclarecido e virtuoso. Os serviços em geral, isso é o Dr. Bezerra dizendo, verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito de Bittencourt Sampaio, através de um médium explícito e positivo, eram diários e muito eficientes, o que sobremodo nos satisfazia por nos permitir ensejos variados na difusão e prática dos serviços do Consolador. Olha, eu vou ler esta frase agora, espero que a Adilane esteja nos ouvindo, né? Ela estava aqui, está aqui dentro. Os serviços em geral, verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito Bittencourt Sampaio, no nosso núcleo aqui, programado pelo nosso irmão Altivo Panfiro, através de um médium explícito e positivo. Então tem que saber o que é médium explícito, o que é médium positivo, está lá no livro dos médiuns. Médium positivo, dado a detalhes, né? E explícito, o médium ostensivo. Eram diários e muito eficientes. Os serviços mediúnicos naquela casa de amor, que era uma casa de amor, eram diários. Serviço mediúnico diários e muito eficientes, o que, sobremodo, nos satisfazia por nos permitir ensejos variados na difusão e prática dos serviços do Consolador. Eu vou assinalar aqui, para quando eu vi médium reclamar de trabalho mediúnico, sabendo que é devedor da lei de Deus, nós médiuns imperfeitos somos criaturas devedoras da lei de Deus, sabendo disso. Por que reclamar do trabalho? Se a Dona Ivone, como médium também devedora da lei de Deus, todo mundo fala da Dona Ivone, muito bem. Olha o exemplo dela, olha o exemplo do Chico, olha o exemplo do Altivo. Como nós não estamos estudando aqui a vida do Chico, nem do Altivo, nem do Divaldo, estamos estudando a obra que ela psicografou, está aqui, então é dela que a gente vai falar aqui. Lá os serviços eram diários e muito eficientes. Era meu assistente por esse tempo uma entidade em aprendizado, atualmente reencarnada, generosa e dedicada, que adotara o prenome de Roberto, conquanto essa não fosse realmente a sua identidade, além de outros que não precisaremos nomear. Agora vocês vejam aqui que essa situação ocorreu no terceiro decênio, né? Por volta do terceiro decênio do século XX. Então nós falamos ali 1930, em torno dali, um pouquinho menos, um pouquinho mais, tudo bom. Só que essa história ocorreu lá, mas ela foi escrita em 14 de março de 1964. É quando o Dr. Bezerra aqui escreve a advertência aos médiuns, né? Em 64. Posto
Era meu assistente o Dr. Roberto, né? Deve ser aqui o Roberto de Canalejas. Certa noite, após o receituário, deteve-se o médium responsável pelo gabinete em que se processava o melindroso mandato, na súplica ardorosa para visitação espiritual a um ambiente doméstico, atacado de singulares manifestações de provação intensas e dolorosas. Uma carta chegara do sul do país, às mãos do médium, enviada pela caridosa gentileza de um familiar do mesmo instrumento, solicitando seus préstimos de intermediário entre os poderes invisíveis e a terra para alívio de criaturas que se debatiam contra torrentes de desesperações positivamente irremediáveis por outra forma. Leu-a o médium para mim, por entre as irradiações da prece caritativa. E eu, captando o assunto, através de suas vibrações, decalquei-a em minha mente desde então, arquivando-a de molde a me permitir hoje reerguê-la dos escombros mentais, a fim de transcrevê-la neste momento. Particularizava-se a missiva pela exposição seguinte. Então vamos lá. O que foi que nós lemos aqui? Porque eu estava com uma dúvida aqui o tempo todo. Eu estou lendo, mas estou com uma dúvida. E agora eu acho que eu consegui dissipar a minha dúvida. O médium recebeu uma carta de um parente dele, falando da situação dolorosa de uma família. Isso lá por volta de 1930 e pouco. Ele disse aqui no final o seguinte: eu, captando o assunto através de suas vibrações, decalquei em minha mente, desde então arquivando-a, de molde a permitir hoje reerguê-la dos escombros mentais, a fim de transcrevê-la neste momento. Particularizava-se a missiva pela exposição seguinte. O fato se deu lá, mas somente agora ele está contando através da mediunidade da Dona Ivone. Então quem recebeu a carta não foi Dona Ivone, foi o médium que trabalhava naquele centro, que era o diretor, né, era programado lá pelo espírito de Bittencourt Sampaio, um grande espírita, e ele vai contar essa história agora. Entenderam? Agora que eu entendi. Porque eu estava confuso. Vou dizer com vocês aqui. A gente vai sempre aprendendo junto. A Dona Ivone reencarnou em 1900. 1900. A situação se deu em 1930. Então ela já tinha 30 anos. Então pode ter sido ela mesma o médium. Pode ter sido ela mesma. Mas eu acho que faz sentido o que você falou antes, que ela nasce estagiária para ele. Fala do centro, o médico que servia, do assistente. E o Roberto de Canalejas é o grande amor da vida dela. É ele que vem lá desde a época daquele livro, tem aqueles 3 livros ali, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numier, o Drama da Bretanha, tem uma sequência ali. Então ele vem reencarnando do lado dela, entre amor e dor, traição, suicídio, uma história dolorosíssima. E ele reencarna. Ela já estava reencarnada e ele reencarna depois. Fala no microfone, por favor, Conceição.
Pega o microfone aqui. Vocês sempre falem, por gentileza, no microfone. Senta aqui perto. Senta aqui para ouvir a ela que você ficou. Senta do lado aqui nessa cadeira aqui. Aí. Isso, por favor. São Paulo, né? E no termo de um trabalho mediúnico, o médium responsável pelo aquele trabalho Recebeu a carta. deu a carta e leu para ela a carta. O médium é que leu a carta. Agora, O médium leu para a Dona Ivone. não, o médium não leu a Dona Ivone. Pode ter sido a Dona Ivone ou pode ter a história acontecido fora. Vamos continuar aqui. Porque a Dona Ivone trabalhava nesse aqui. Sim. Naquele momento, Vamos continuar que vai esclarecer já já. Vamos continuar lendo, vai clarear. Vamos lá. Aí o que tem a carta, o conteúdo da carta? Porque no fundo não vai influir na história, como a gente diz, não influi nem contribui. Mas eu acho que foi ela mesma. Mas vamos lá. Rogo algo tentares, como espírita que és, a benefício da família do nosso amigo Leonel. Passam-se fatos verdadeiramente desorientadores, deixando perplexos os amigos da casa. Desde a morte do pobre Leonel, verificada, como sabes, por um suicídio em tão trágicas condições, a família inteira sente ímpetos de suicídio, para o suicídio. Não ignoras que sua filha, Alcina, suicidou-se também, 10 meses depois dele próprio. Agora é o seu filho Orlando, que deseja morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível. Vivem todos a chorar, desesperados, sem ânimo para a continuação da existência. Somente a viúva de Leonel consegue algo de estimulante para se impor à situação, que é a mais anormal possível. A miséria lhes bate à porta. Olha só, apesar da dor lá, do suicídio, a polvorosa dos familiares, a tristeza, né, o choro, eles vivem na miséria. A miséria lhes bate à porta, pois nada possuem e ninguém, entende ali. A miséria lhes bate à porta, pois nada possuem e ninguém, senão ela, trabalha. Finalmente, peço-te que rogues a Deus por eles, já que cultivas a fé em teu coração, porquanto a terra é impotente para deter a avalanche de desgraças que sobre essa pobre gente se arremessou. Então nós estamos estudando aqui a história, vocês que chegaram agora, de uma família onde o chefe da família se suicidou, a filha mais velha, 10 meses depois, se suicidou, o outro filho tentou várias vezes o suicídio e estava disposto a se matar, e todos viviam muito tristes, chorando em casa e viviam na miséria. Ponto. Ora, minutos antes de iniciado o meu expediente no referido centro, fora eu prevenido de que essa carta havia sido escrita ao meu médium e, portanto, recebia, sem surpresa, através deste. Procurara-me uma entidade espiritual denominada Esther, formosa e redimida, cujo aspecto angelical atraía veneração de quantos se lhe aproximassem, a qual me asseverara haver inspirado a carta,
a quem a escreveu, assim provocando o trabalho que faríamos, visto estar ligada aos obsessores de Leonel, e a este próprio por laços espirituais seculares, e que, agora, apresentara-se o momento oportuno de agir em socorro da falange litigante. Rogava, por isso, nosso concurso, uma vez que não poderia operar sozinha, e ainda porque os serviços de além-túmulo são produzidos de equipe e jamais de um trabalhador isolado. Aí o doutor Bezerra falando. Quando a carta chegou ao médium e o médium começou a ler, ele foi alertado para o conteúdo da carta por um espírito, uma entidade, um espírito chamada Esther, um espírito já redimido, né? Um espírito feliz, um espírito bondoso. E esse espírito advertiu ao Dr. Bezerra de Menezes o conteúdo da carta. E o conteúdo era esse que a gente acabou de falar. O chefe da família se suicidou, a filha se suicidou em seguida e o filho estava no caminho do suicídio. Já tinha tentado algumas vezes e a família toda em polvorosa. Ninguém trabalhava, somente a mulher que ficou, a esposa do Leonel, né, que era o chefe que se matou, e os recursos não davam e eles viviam em miséria. Tudo bem até aí? Até aí a gente entendeu, né? Fala no microfone. Aperta e levanta. Isso. Mas vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco para a gente tirar essas conclusões. Você não está errada no raciocínio, não. Contar a história. Pode ser. É isso mesmo. É isso aí. Isso aí que eu falei e a Conceição quis entender. Mas mesmo sendo assim, ou foi a Dona Ivone, não vai fazer diferença no conteúdo da história. Vamos lá. Ambos os apelos, o de Esther e da carta, quer dizer, do espírito que veio pedir socorro ao Dr. Bezerra, e a carta que chegou até o médium, eram impressionantes e impossível seria não atendê-los, tentando algo a benefício dos sofredores. Os serviços ficaram assim sob meu critério, dadas as minhas atividades naquele núcleo espírita, muito embora fraterno concurso alheio me coadjuvasse. Submeti o aparelho mediúnico à letargia branda do transe, mantendo-o a mim ligado pela troca das vibrações necessárias à comunicação que se processava. Arregimentei os assistentes espirituais auxiliares de plantão no centro daquela noite e partimos para o endereço apontado em inspeção indispensável. Impossível, porém, nos fora ali penetrar pelos meios comuns, tal a densidade vibratória asfixiante do recinto, o clima obsessor que expandia malefícios em derredor do lar sinistrado pela onda de tragédia que a ele se adaptava. Então vamos lá, o que ele disse aqui? Ele falou que quando recebeu a carta e leu aquela história, a história era tão comovente que não tinha como não ajudar aquelas pessoas. E ele foi
até aquelas pessoas. Ele foi até elas. Mas levou, arregimentou, quer dizer, pediu ajuda, pegou espíritos que estavam ali, que poderiam ajudar, e foi com o médium até o lugar. Quando chegou lá, o ambiente era muito pesado. O ambiente era muito pesado, asfixiante, que ele não podia entrar ali pelos métodos comuns. Um ambiente pesado, claro, suicídio, desespero, dor, como não fica esses lugares, né? Esse ambiente. Eu levara, no entanto, em nossa comitiva, um indígena brasileiro da raça tamoio, espírito hábil, honesto, obediente, que voluntariamente se associara à nossa falange, desejando servir ao bem. E mais o nosso assistente Roberto, a quem eu muito amava e em quem confiava plenamente. Ambos ali penetraram, sacrificando a própria harmonia vibratória, a fim de se inteirarem minuciosamente do que realmente se passava. Olha só, o doutor Bezerra não entrou. Entrou o Roberto, que tinha sido médico na encarnação passada, é o Roberto de Canalejas, que já havia sido também suicida lá no passado, o Roberto e o índio Tamoio, que a gente vai saber quem é esse índio. E olha a palavra que ele usou, se sacrificando. Por que se sacrificando para entrar naquele ambiente? Porque o ambiente era pesado. Eles já estavam com uma vibração muito superior àquela. A importância de nós cultivarmos o culto no lar, para que haja passagem para esses espíritos, uma entrada mais fácil, até para nos socorrer nos momentos difíceis. Então vamos lá, eu só vou repetir esse pedacinho. Fala no microfone e liga aí. Pode estar ligado, vai agora. Tá. Bate aí no microfone. Fala. Aqui nesse trecho em que ele diz que era impossível penetrar no ambiente pelos meios... Cadê a palavra que ele usa? Impossível nos fora penetrar ali pelos meios comuns. Aí ele fala que levou o indígena e o outro assistente que já tinha tido essa lamentável experiência do suicídio. Então ele tinha uma experiência na sua alma que... Nesse tipo de trabalho, nesse tipo de tarefa. Então isso, quer dizer, essa facilitou. especificidade dos dois, o indígena talvez com técnicas diferentes ligadas à natureza, facilitou a entrada no ambiente. O doutor Bezerra ficou de fora. Você vê como é que são as coisas engraçadas. A gente sai para alguns trabalhos, vamos em alguns lugares difíceis. Sempre, normalmente estão conosco a Lurdinha, está sempre do meu lado, a Elvira, a Cidinha, o Altivo, alguns outros espíritos. Mas em determinados lugares a Lurdinha não vai, ela não entra, ela não gosta, ela não se sente bem, ela não vai. E como eu conheço ela muito bem, embora ela esteja como espírito, uma outra visão de vida, mas eu sei quem era, onde ela não vai, porque não é dela, não vai. Então quando você analisa essa situação, olha a vibração do Dr. Bezerra, não que ele não possa ir e entrar, mas os outros estão mais acostumados. Os outros estão mais acostumados com essas vibrações pesadas. Olha lá quando Gúbio vai lá no livro Libertação. O Gúbio se sacrifica. Para o André Luiz e para o outro fica mais tranquilo, eles se adensarem. O Gúbio é mais elevado do que eles. Então são serviços
Determinados serviços são sacrificiais para o espírito. Vamos lá, vamos continuar. Aí ele disse aqui, ó, a quem muito amava o espírito, ambos ali penetravam, sacrificando a própria harmonia vibratória. Mesmo para os dois foi difícil o ambiente. Ó, sacrificando a própria harmonia vibratória, a fim de se inteirarem minuciosamente do que realmente se passava. Eles ficaram num ambiente hostil, num ambiente difícil. Retornaram logo após ao posto mediúnico de onde haviam partido, chocados e ansiosos. E Roberto, que chefiava a expedição, tomou a palavra. Transmitiu as irradiações mentais, desincumbindo-se do noticiário sobre o reconhecimento efetuado. Então, não foi o grupo que foi, não. Foi a dona Ivone com os espíritos. Não, Ela é desdobramento. não. Ele está dizendo que entrou lá o Roberto e o Tamoio. Não, eu estou falando assim, quem saiu do núcleo espírita e foi lá, pelo que eu entendi, foi a dona Ivone. Pode ter sido, ele não está dizendo que ela foi. Aqui em cima, Olha só, também a Conceição, olha só, um conjunto de espíritos lá. mas não falou que ela entrou. Pode ser que sim, pode ser que não. Também não influi nem contribui. Tá? Estou falando que não foi um grupo reencarnados que foram lá. Não. Reencarnados. Vamos lá. Ou os desencarnados que foram. Sim, os desencarnados. Os desencarnados. Tá, então ele está dizendo aqui. Retornaram logo após ao posto mediúnico de onde haviam partido, chocados e ansiosos, e Roberto, que chefiava a expedição, tomou a palavra. Transmitiu as irradiações mentais, desincumbindo-se do noticiário sobre o reconhecimento efetuado. Aí ele narra o que ele viu. Trata-se de um caso de obsessão coletiva simples, meu caro irmão. Eu aqui no meu livro até eu sublinhei isso. Trata-se de um caso de obsessão coletiva, quer dizer, toda a família está sendo obsidiada, porém uma obsessão simples. Não é subjugação, não é possessão. É simples. Isso é uma obsessão simples. Obsessão simples é essa daqui, ó. Muitas vezes nós sofremos assédios. O espírito está assediado. Mas aqui é uma obsessão simples, carente de intervenção imediata. Precisa de uma intervenção imediata, de socorro espiritual, a fim de que se evitem outros suicídios. Se não tiver uma ação imediata dos espíritos, outros vão se suicidar ali, na família. A fim de que se evitem outros suicídios na família. São quase todos os membros dessa numerosa família, constituída do velho casal e 10 filhos menores, portadores de faculdades mediúnicas ignoradas. A família tem 10 filhos menores. Estão sendo obsediados todos, uma obsessão simples, uma obsessão coletiva. Todos portadores de mediunidade. Lá no item 1, que eu não reli, o Leonel, o que se matou primeiro, o chefe da família, era dotado de mediunidade ostensiva, mas não acreditava, era descrente, debochado, nunca deu ouvido aos preceitos de elevação que a mediunidade honrosa exige. Como ele não fez isso, acabou sucumbindo ao suicídio. Como os filhos também não fazem, a outra se suicidou. E muitos outros iriam se suicidar. Quiçá todos os 10. Se não fosse a intervenção divina.
a intervenção dos espíritos. Então vamos lá, que a gente já tem que parar, né? Está na hora de parar. Não vou ler esse pedacinho aqui ainda. Todos portadores de faculdades mediúnicas ignoradas não cultivam o estudo edificante para o saneamento mental, nem a meditação sobre assuntos elevados do espírito, e tampouco a prece, tornando-se por isso mesmo campo raso para os assédios das trevas, pois que também não alimentam sentimentos religiosos de qualquer espécie, apenas afetando o interesse convencional pela crença católica romana. Eram católicos, como a maioria diz que é. Sou católico. É católico porque se batizou na igreja, nunca mais foi na igreja. É católico porque casou na igreja, mas nunca frequentou a igreja. Agora vocês vejam, a família toda de médiuns e ninguém levava a sério a mediunidade que possuía. Gente, vamos parar por aqui? Eu vou marcar aqui, ó. Trata-se de um caso de obsessão coletiva simples, meu caro irmão. Vamos parar aqui? Semana que vem a gente continua. Eu queria até o item 3, mas daqui a pouco tem um estudo do Evangelho e eu vou ter que parar agora, que às 7 tem um Evangelho. Muito bom estudo, né? Muito interessante. Você está prestando bem atenção, estou gostando de ver. Só você. Os dois estão dormindo, ó, um de cada lado aí. Ó. Sua mãe e seu irmão aí. Ó. Os dois estão apagados aí. Você está atento ao estudo. Então vamos fazer a nossa prece. Semana que vem a gente continua. Interessante, né, o estudo, né? Então que Jesus nos abençoe, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso esforço, nos proteja, para que não caiamos nestas mesmas armadilhas que esta família caiu, levando-os ao suicídio e ao desejo do suicídio nos demais membros dessa numerosa família. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas dificuldades. Ajuda-nos a caminhar para Ti, resolutos, fortificando-nos, Senhor, na fé que abraçamos, criando resistência ao mal dessa forma. Despeça-nos, leva-nos em paz aos nossos lares, envolva esses personagens que tão recentemente passaram por esta dura prova, que chegue até cada um deles, desta numerosa família, o Leonel e os demais irmãos, as vibrações desta casa de amor. O perfume das rosas os envolva. A nossa gratidão à Dona Ivone, ao Dr. Bezerra, pela história narrada, ao Dr. Roberto, a esse amigo índio tamoio, como foi aqui revelado. Em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual do SEAP, do Altivo, das irmãs queridas, da minha amada Lourdinha, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, mas que seja acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da tarde, noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.